já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Que bom estar com vocês de novo. Abençoados, querido, mais uma semana que nós estamos vivendo e com certeza essa que está começando é a melhor semana das nossas vidas. E eu não falo isso como um jogo de palavras, eu falo por causa de uma fé que se manifestou em nós e que hoje faz com que a gente veja que tudo está sempre bem e que vivemos os melhores dias das nossas vidas, ok? É esse assunto que nós vamos falar mais daqui a pouco, tá bom? Antes disso, eu queria pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, que façam isso mesmo, agora mesmo, você não paga nada, é só você tocar aí, inscrever-se e não assistir esse canal de penetra ou de curioso somente, né? Venha fazer parte aqui da família da Graça Pura, né? Porque eu sei que aqui eu vou te dar argumentos para você pensar. Aqui você não vai ser seguidor da Graça Pura, nem muito menos seguidor do André. Aqui o intuito é falar ao teu espírito, porque aqui temos falado sobre essa fé. Então, para que você venha a ter mais de perto os nossos ensinos, se inscreva, toque o sininho, porque quando você toca o sininho, o YouTube te avisa, olha, o André está no ar, a Graça Pura está no ar, vai lá e veja que vem coisas boas aí. E já chega dando like, né, abençoado? Porque você sabe que vem coisas boas por aí. Claro, já deixa o seu like. Olha, compartilhe as nossas mensagens nas redes sociais que vocês pertencem, ou onde vocês quiserem, fiquem à vontade, tá bom, queridos? E comentem à vontade, porque isso vai dando visibilidade, isso vai passando essa mensagem aqui, por exemplo, mais para cima. Então, quando qualquer um abre o canal, tá lá, Graça Pura, porque o YouTube entendeu que as pessoas estão comentando, e se estão comentando é porque é coisa boa, tá bom, queridos? É participação. Muito obrigado a todos vocês. Bom, antes de entrar na mensagem de hoje, rapidamente eu quero falar do livro, quero falar que está tudo certo agora. Terça-feira eu estou enviando mais uma leva aí para os abençoados que adquiriram esse livro durante a semana, e esse livro tem mudado a vida de muita gente. Olha o que Deus tem feito aqui, o que Deus tem proporcionado principalmente para mim, porque os abençoados leem e me relatam o que está acontecendo na vida dessas pessoas. Glória a Deus, porque isso é muito bom. Vidas têm sido libertas, abençoados aí que hoje estão mais assim aguçados, né, vamos dizer assim, preparando temas, né, alguns abençoados já estão preparando até temas depois que leram esse livro. Isso é muito importante, fiquem à vontade, é para isso mesmo. Esse livro é uma fonte de consulta, principalmente para nós que queremos ensinar melhor, com mais qualidade. Então, abençoado, adquira hoje mesmo. Como é que você vai fazer para adquirir esse livro? Olha, é só entrar em contato comigo lá no WhatsApp, tá bom? André, como é que eu faço para adquirir? Eu vou te passar passo a passo o que você vai fazer para estar adquirindo essa obra literária que será eterna, porque eu vou sair um dia, com certeza eu vou sair desse mundo, mas a obra do homem vai ficar. Glória a Deus, por isso eu me sinto muito honrado, tá bom, abençoado? Muito obrigado aí a todos vocês que já adquiriram e estão aí desfrutando do melhor que Deus tem para nós. Bom, agora sim, vamos então à hora da palavra, uma palavra que vai nos trazer vida. Vamos então? Vamos lá. Então eu já quero começar lendo a mensagem de hoje, lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 23, onde Paulo fala de uma fé que iria se manifestar, né? Interessante, né? Eu já falei na outra mensagem aqui, eu dei uma palhinha mais ou menos sobre tudo isso que nós estamos vivendo hoje, essa fé que Deus se manifestou no meio de nós, e hoje também é um complemento dessa mensagem. E diz ali, olha o texto: mas antes que viesse a fé, estávamos debaixo da guarda da lei, da Torá, da lei de Moisés, encerrados para a fé que havia de ser revelada. Então Paulo nos mostra claramente que havia uma fé que seria revelada. E Paulo foi o homem que Deus separou para levar ao terceiro céu, né? E dizer a ele palavras inefáveis. Paulo foi ao terceiro céu e ouviu coisas que o homem até então não foi revelado a ninguém. E Paulo estabelece agora uma fé que seria revelada. Hoje, abençoados,
é sabido por nós que essa fé se manifestou. Sim ou não? E você sabia que você e eu, ou seja, nós somos a prova viva dessa fé manifestada? Porque essa fé é diferente da primeira fé. A primeira fé que se estabeleceu no mundo era uma fé prática nas obras, né? Só que essa fé, Paulo fala, que viria como um ensino. Por quê? Porque ela falaria ao nosso espírito do nosso espírito. Ou seja, mostraria o nosso posicionamento na eternidade. Uma fé que serve para que nós sirvamos a Deus com a mente. Olha só que interessante, né? Por isso que a manifestação, nós somos a prova viva dessa fé manifestada. Por quê? Porque estávamos tão bem onde estávamos, entre aspas, no sistema religioso, muitos aí com 10, 15, 20, 25 anos de igreja, né, denominacional, sistema religioso, como nós nos referimos, e nós ouvirmos essa palavra, algo aconteceu em nossa vida, essa fé se manifestou. E o que fizemos? Saímos de lá. Então por quê? Porque lá não se serve a Deus com a mente. Lá tentam servir a Deus com o velho pacto, ou seja, com as obras da carne. Sendo que o novo tempo, essa fé iria se manifestar e iria nos conduzir a servir a Deus na mente. Por isso que Romanos capítulo 7, versículo 25, nos informa que assim pois, eu mesmo, Paulo falando, assim pois, eu mesmo com o Espírito sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. Então, a manifestação dessa fé falaria ao nosso espírito e sobre o nosso espírito. E esse conhecimento manifestado nestes dias nos mostrou 3 tipos de conhecimento que a Bíblia fala que haveria no mundo. O primeiro conhecimento foi o conhecimento da lei, que foi até a cruz. Da cruz até o ano 70, o ano em que o Senhor disse que viria com a derrubada do templo, que foi o ano que foi derrubado o templo, o ano de 70 depois de Cristo, houve um conhecimento também ali naquele tempo. Esse foi o segundo conhecimento. E após a derrubada do templo, novos céus e nova terra se faria presente no mundo. Então, haveria também um terceiro conhecimento. Então estamos agora neste terceiro conhecimento. E este conhecimento nos diz que agora não é com o corpo, agora é com a mente. Escreve aí, abençoado, no chat. Agora não é com o corpo, é com a mente. Porque nós, quando estávamos no sistema religioso, foi nos ensinado que era através do corpo que se obtinha essa fé. Era o corpo, era a postura religiosa. Era cerimônia, abstinência, lavamentos, azeites, unções, né? Unções de tudo lá que tinha. Imposição de mãos. Não era assim. Não é assim que é hoje dentro do sistema religioso. E também não era assim na época da lei. Então, neste novo tempo que nós estamos, diz a palavra o que em Gálatas capítulo 6, versículo 15. Gálatas capítulo 6, versículo 15 diz que o importa é ser uma nova criação. Então já não é mais circuncisão, já não é pela lei, já não é pela incircuncisão, porque foi o segundo período ali, mas agora é ser uma nova criação. Então o ser uma nova criação é o que importa, e para isso teria que se manifestar a fé que fala do teu espírito. Por isso Paulo diz, nem carne nem sangue herdam o reino dos céus. Portanto, o corpo agora, ele cumpre um outro papel. Então, como iríamos servir a Deus em espírito para a mente? Então veio o quê? Uma fé estabelecida por um conhecimento. A fé que fala do teu espírito. E nem todos terão essa fé que iria se manifestar. Aí está o sistema religioso, que estabeleceu todas as suas bases doutrinárias em quê? Estabeleceu em sinais e prodígios, na fé prática. Tudo para a carne, no sistema religioso, tudo é para a carne. Por isso falamos que é um ministério da carne, não do espírito. Essa é a nossa diferença. Nós não andamos atrás de sinais e prodígios. Andamos o quê? Por conhecimento. Vemos por conhecimento. Nos comportamos por conhecimento. Por essa fé que se manifestou. Por isso que no reino
no reino de Deus, ninguém anda impondo as mãos em ninguém, porque isso é um rudimento. Isso remete o quê? À obra. O que fazemos agora é o quê? Te educar para que você mesmo se cure. E isso é muito mais excelente do que impor as mãos. Sim ou não? Agora, quando você vai a uma igreja evangélica, aos domingos, o pastor diz assim, olha, passa à frente que nós vamos orar por você. Isso é rudimento, porque eles procuram essa fé, a fé dos sinais e prodígios. Só que essa fé que foi revelada em nós não é mais por sentir, agora é por conhecimento. Aí você me diz assim, mas André, vocês não visitam enfermos? Vocês não oram por eles? Abençoado, visitar sim, dependendo do teu grau aí de intimidade com uma pessoa que esteja doente, mas orar não. Aqui nós ensinamos que essa fé que nos foi revelada por conhecimento é que hoje nós somos os responsáveis por nossa cura. Ou seja, aqui é um ministério que fala do teu espírito, então eu não posso te conduzir a homens. Amados, eu mesmo em minha vida passo por leves e momentâneas tribulações, mas eu não ando por aí pedindo oração pelos irmãos. Já viram eu aqui pedindo, irmão, orem por mim? Eu uso a fé que fala ao meu espírito. E o que ela fala ao meu espírito? André, está tudo bem, Deus está no controle de tudo. Então o que eu vou fazer? Repousar. Vocês estão entendendo? Então, meu irmão, eu não posso orar por você. O que eu tenho que fazer é falar ao teu espírito, do teu espírito. Porque eu sei quando esse conhecimento lhe é aberto, vai onde nunca eu poderei ir, ainda que me esforce. Ele chega à tua mente, ele muda a tua vida. Essa tem que ser a nossa confiança. Essa é a diferença de você ir a um canal onde o pastor manda tu colocar o copo durante a oração. Isso é uma educação diferente da tua posição. Por isso não fazemos isto. Aqui eu te falo ao espírito e no espírito. Eu não estou aqui para lidar com suas emoções, e sim ativar esse conhecimento em ti. Por isso que Paulo disse que essa fé iria se manifestar. E é essa fé que tem nos salvos dos homens maus e perversos da religião. Se eu te apresento o que esses canais aí evangélicos apresentam, se eu faço isso com você, o que eu vou estar fazendo com você? É te aprisionando a homens. Vai estar sempre dependendo de homens. Mas se hoje eu te educo, e se você sabe que o que você tem é o mesmo que eu tenho, não vai me pedir oração. Você mesmo vai orar por ti. Sabe como? Confessando essa palavra. Porque se você tem um prato de comida e eu tenho um outro prato, por que você quer comer a minha comida? Coma a tua comida e deixa a minha. Pois se você tem o mesmo espírito que eu tenho, não é o mesmo Deus? Deus não faz acepção de pessoas. Ele não dá o seu espírito por medida. Assim que o que você tem, eu tenho. Então, não me peça oração. Eu não vou orar por ti. Ora você por ti. Isso é muito mais sensacional do que eu orar por você. Então, fazendo isto, você se verá o quê? Livre de homens. É disso que eu falo aqui nesse canal. Por isso que eu não posso pedir oração por vocês e nem orar por vocês. E eu tenho ouvido maravilhas. Tem chegado ao meu ouvido maravilhas. E hoje o que você mais vê são pessoas o quê? Pedindo oração. Estão aí os cristãos todos doentes e vão continuar. Sabe por quê? Porque ainda que a cura venha, a honra será do homem. Então, por isto, sempre estarão doentes, porque sempre dependerão de homens. Amados, tem pessoas que só se sentem seguras se colocarem seus nomes. Já viu naqueles caderninhos de oração? Outro dia eu passei em frente a uma dessas igrejas aí que colocam na rua, né, seus caderninhos de oração. Vocês tinham que ver, tinha até fila. Esses são os joguinhos que o sistema religioso vai fazendo com as pessoas, vai brincando com você. E nisso vai aprisionando você, seu cônjuge, seus filhos, sua família inteira. É isso que eles têm feito há 2000 anos na Terra. E hoje essa igreja aí não manifestou essa fé.
O que eles entendem por fé é uma fé prática, uma fé em obras, uma fé baseada em esforços. Quanto mais sacrifício, mais é manifestada essa fé entre eles, para eles. E isso não é para o espírito, isso é para a carne. Essa é a grande diferença da fé que em nosso meio foi manifestada. Vamos a Romanos, capítulo 5, versículo 1. Vamos ver o que está reservado para nós. Versículo 1 e versículo 2. Veja aí. Justificado, pois, porque esta fé é a que nos justifica. Não é a fé, por exemplo, que Pedro usava para curar enfermos. Diga aí, abençoado, essa fé é a que me justifica. Justificado, pois, pela fé, temos paz com quem? Para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E há um também, abençoado. Olha o que faz essa fé doutrinal. Por quem também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E quando esse movimento de igrejas que se diz ser cristã tomou a lei de Moisés como regra de fé, isso há 2000 anos atrás, eles imitaram uma fé que derivava o quê? De obras. E nunca se atentaram a um tipo de fé que viria por conhecimento. Eles nunca se atentaram disso. Eles nunca falaram sobre isso. Uma fé de ensino, uma fé que expressaria uma ciência, uma fé doutrinal. Aí eles se perderam. Por quê? Porque essa fé é uma fé que leva os homens a homens e nunca a Deus. Foi por isso que Deus teve que inaugurar um tempo novo. E hoje, milhões de pessoas estão retidas nesse ensino. Por isso o mundo vai de mal a pior. Veja esse texto que eu acabei de ler. Indica que uma fé estava por vir. Uma fé que não somente justificaria daqueles dias, como também teríamos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes hoje. Sim ou não? Agora versículo 3 de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3 diz: E não só isso, mas também nos gloriemos nas tribulações. O que é gloriar-se nas tribulações, abençoados? É estar calmo, é estar sereno, é estar tranquilo. Aquele que não fica tranquilo, aquele que não está tranquilo hoje, está correndo atrás de alguém para orar por ele. E não somos nós. Sabendo o quê? Que a tribulação produz o quê? Fortaleza. Por que produz fortaleza? Porque sabemos que o que nos revelou, falou ao meu espírito, me mostrou quem eu sou. Versículo 4. Romanos capítulo 5, versículo 4 diz: E a fortaleza, experiência. Olha que maravilha. E isso vai o quê? Nos firmando cada vez mais. Vai firmando os nossos passos. Porque essa palavra, ela dialoga com você. Ela vai sempre conduzindo você em triunfo. Por quê? Porque ela te ensina quem você é e o teu posicionamento na eternidade. Versículo 5, que diz: E a experiência, esperança. E a esperança não envergonha, porque o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações, mente, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora, meu querido irmão, você está entendendo que houve duas manifestações de fé? E se você não sabe disso, não entenderá o que pregamos. Uma fé que veio baseada em obras. Essa fé foi o que o sistema religioso fez, adquiriu ela. Quanto mais obra, eles falam o quê? Mais obra, mais aumentam a fé. Essa fé não é a fé que usamos para dar entendimento ao teu espírito. A fé que pregamos é uma fé diferente. A fé do sistema religioso é uma fé que nunca fará com que as pessoas cresçam, faz com que elas se tornem cada dia mais o quê? Escravas. Por isso que muitos abençoados que estão começando a ouvir essa palavra se sentem motivados por ela, sentem essa dificuldade. Porque quando chegam nessa parte, muitos correm em volta ao sistema religioso. Porque não estão acostumados. Estão acostumados o quê? Ah, irmão, ora por mim. Mas eu estou aqui para te dizer, confie. Porque o que falamos é ao teu espírito.
É um conhecimento que com o tempo vai ficando melhor ainda. É igual vinho, quanto mais vai passando o tempo, vai melhorando, as coisas vão ficando mais claras. Fiel é aquele que nos salvou. Amados, eu posso te garantir, você precisa se libertar disto, das coisas do sistema religioso. Porque se você não se desacostumar com isso, isso vai te levar novamente à escravidão. Não peça oração, aprenda a se curar. Aprenda a orar por você. Aprenda a declarar sobre a sua vida. Diga que está tudo bem e nada me falta. Diga, abençoado. Esse é o ensino que temos ouvido. Nisto é certo o seu crescimento. E vai acontecer como você jamais viu. Porque para você crescer, você precisa de firmeza. E para você ter firmeza, você tem que entender essa fé do teu espírito, que é a que te dá entrada a esta graça. E sabe como isso funciona? Se o Evangelho diz que com uma oferta ele te fez teu espírito perfeito para sempre, o que quer dizer isto? Que você está perfeito. E essa perfeição está no teu espírito, não na tua carne. Tua carne é o veículo que passa tribulações, passam situações. E essas coisas é para te dar exercícios ao que está dentro de você, ao que está na tua mente, para que o que está dentro de você domine o que está fora. Tá entendendo? Olha, meu irmão, eu não sei se você está entendendo essas palavras. Quando a palavra diz que você está perfeito, isso implica em alguns efeitos na tua mente. Você começa a mudar. E naturalmente, estes efeitos trazem muitas manifestações. Porque se você está perfeito para sempre, quer dizer que nada e ninguém te separa do amor de Deus. Significa que você não está neste mundo sob algum julgamento para no final saber se você está salvo ou condenado. Não, se você sabe que é para sempre, você está salvo para sempre. Ao você sentir que já está salvo para sempre, te sentes o quê? Mais livre. Tá entendendo? Ao sentir-se livre, então leva tudo o que acontece aqui de maneira mais leve, de maneira mais suave. Por isso que falamos, as leves e momentâneas tribulações é bem mais suave. E ao levar isso aqui mais suave, entras o quê? Na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. E ao entrar em liberdade, a liberdade tem um custo. A liberdade tem um preço muito alto e muito grande. E é saber se conduzir dentro do terreno da liberdade. Você tem que aprender isso. E para isso você precisa o quê? De paciência. Porque os irmãos que estão chegando hoje, agora em graça, muitos entram nessa liberdade e de repente você os vê o quê? Muito desobediente até. Eu vejo isso acontecer. Teve uma vez uma abençoada, esposa de um irmão aí, ela muito apavorada, olha o que está acontecendo com meu marido, ele voltou a beber, ele está fazendo isso. Eu falei assim, calma, ele vai entrar em correção. Tenha paciência. Então a ideia não é apontar o irmão que não está se comportando bem dentro dessa liberdade. É deixar que Deus termine o tempo de treinamento com ele, porque Deus está treinando ele. Até que ele seja o quê? Gerado dentro dele uma tão grandiosa liberdade. Vocês estão entendendo, abençoado? Isso é bem normal. Sabe por que é normal? Porque todos nós viemos de um lugar onde muitos, como eu, via até diabo na sopa de letrinha. Na sopa de letrinha desenhava diabo. Tudo era mal, tudo era feio. Era inferno para cá, era diabo para lá. Então, quando chegamos ao mundo do espírito, temos uma tendência a não entender essa liberdade. Isso é bem normal. Porque quando descobrimos que aquele que se une ao Senhor é um espírito só com ele, estamos livres da potestade do diabo. Temos uma tendência o quê? A se liberar demais. Foi por isso que eu falei para aquela irmã, minha irmã, acalme-se. Deus está no controle de todas as coisas. Não há desespero. Deus há de tratar com ele. Amados, eu mesmo, quando descobri isso,
Meu corpo não estava formado para tanta liberdade. Então eu abusei por um tempo, mas depois pagava ali as consequências. Mas continuava firme. Então o que aconteceu? Pouco a pouco, ia aperfeiçoando e dominando tudo, até que então eu cheguei a ser dono dessas coisas que me humilhavam. Então hoje eu domino e não sou dominado. Hoje eu domino e não sou dominado. Foi assim que aconteceu comigo. E isso acontece com muitos irmãos. Muitos irmãos que chegam ao ministério do Espírito. Porém, quando as contas começam a vir, temos uma tendência a ver que não é bem assim. Então começamos o quê? Realmente a ser livres. Vocês estão entendendo? Nisto temos que estar bem treinados, amados. Mas isso não muda o que Deus diz a teu respeito. O homem muda conceitos. Deus não muda o conceito que ele tem acerca de ti. Escreve aí, querido. Deus não muda o conceito que ele tem a meu respeito. Deus continua te vendo perfeitinho da Silva. Meus queridos, se há alguém que te suporta nesse mundo, é Deus. E é um dos grandes atributos de Deus, sabia? Ele tem te suportado. Ele suporta tudo por amor a seus filhos. Pode escrever aí, abençoado. Dá um glória a Deus por causa disso. Deus me suporta. Mas é isso. Então essa é a fé que pregamos. Aquela que fala do teu espírito, não da tua carne. A tua carne vai ser sempre assim. Por isso que tem que levar esse boi aí amarrado dessa maneira, com cuidado. Porque o boi teve uma hora que, se o boi souber que aquele cerco que cerca ele é apenas um arame farpado, ou então uma tábua, meu irmão, ninguém segura um boi não. Você sabe por que essas igrejas não creem no que pregamos e sempre estão falando mal de nós? Já viu? Tem pastores aí já se levantando na internet falando mal de nós. Não querem saber de nós. Sabe por quê? Porque eles não estão na segunda manifestação de fé, que justifica e dá firmeza. Eles pensam que a fé é uma coisa só. Eles não foram iluminados para isso. E ao não serem iluminados, falam e não sabem o que estão falando. Porque se vierem aqui, vão se sentir o quê? Ignorantes, em grandes proporções. Você já viu o que eles escrevem aí no canal? Não entende nada do que falamos. Entendem segundo a carne. Aí dizem, eu posso me prostituir? Eu posso roubar? Eu posso fazer? Posso ser o quê? E aquele que mata? Aquele que faz? Já viu? Tremendo ignorante. Sim ou não? Por isso que a fé que pregamos é uma fé de uma revelação manifestada ao teu espírito. E nós somos o único povo do mundo em que a nossa reunião é a da verdadeira igreja. Vamos abrir agora na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, versículo 25, para nós terminarmos essa mensagem. E diz assim, olha, agora ao que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio durante os tempos eternos. Então deixei em letras maiúsculas para falar para vocês, é disso que nós estamos falando. Paulo, naqueles dias, falava de um mistério que havia sido guardado. E isso nunca pôde ter sido falado naqueles dias. Por quê? Porque é uma fé que fala do teu espírito. Se isso aqui fosse pregado, por exemplo, nos dias de Jesus de Nazaré, se isso fosse pregado nos dias de Jesus de Nazaré, o homem não entenderia. Por causa do pecado. Na época em que o pecado estava de pé, a lei de Moisés estava de pé, o espírito dentro do homem, por causa da transgressão, estava distante, estava em sepulturas, estava mortos na segunda morte. Essa fé só foi possível se manifestar com a ressurreição dos espíritos dos filhos de Deus naqueles dias. E hoje, todos os filhos de Deus que nascem, já nascem com o espírito vivificado. Então, com o espírito vivificado, começou a se manifestar essa fé, que é um conhecimento, uma educação, que te mostra quem você é de fato
e o que fazes neste mundo. Foi para isso que ele te guardou para esses dias. Romanos capítulo 16, versículo 26, não é isso? Vou botar aí Romanos capítulo 16, versículo agora 26, que diz: mas manifestado agora e por meio das Escrituras, porque é a nossa base de apoio e firmeza, é as Escrituras, tá bom, queridos? Segundo o mandamento, sabemos que aí as Escrituras, quando Paulo falou, estava se referindo às Escrituras da Torá, tá? Da Bíblia hebraica. Mas nós hoje temos todo o compêndio já pronto. Então isso é o que nos dá firmeza, não é segundo o que o André pensa, tá bom? Segundo o mandamento do Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações para a obediência da fé. Essa é a fé que pregamos. E não é essa fé que nos tirou um dia lá do sistema religioso, que nós tivemos também participantes dela. Lá a fé do sistema é a fé nos milagres, a fé na unção com azeite, copo d'água. Por isso que o povo foge quando ouvem as mensagens desse canal. Porque aqui você nunca vai ser enganado, meu irmão. Nunca vai ser enganado. Por isso que não adianta pedir oração a mim, porque eu não quero te enganar, eu sou sincero. E aí as pessoas fogem disso, elas fogem desse tipo de ensino. Por isso é que nós, de certa forma, sofremos ao ver o mundo não aceitar essa palavra, não é verdade? Sofremos que em muitos lugares já poderia estar havendo reuniões dos irmãos. Eu vejo a necessidade que os abençoados têm de se reunirem, e não temos isto. Por quê? Porque muitos há um tempo atrás aí entraram, né, com afirmações carnais, dizendo que essa palavra não precisa de ajuda, quem ajuda tá querendo ver pregador da graça aí vivendo o dinheiro alheio. Tinha muita gente com discurso, e que isso empatou. Muita gente deu para trás por causa desse discurso. Por isso essa palavra sofre. Amados, a verdade é que não vamos formar aqui uma fila de oração, porque não impomos a mão na cabeça de ninguém. Por isso sofremos. Porque isto é para estar, esse canal era para estar repleto de abençoados ouvindo essa mensagem. Isso aqui era para quebrar os recordes do YouTube. Mas como aqui formamos a mente, as pessoas não querem ser formadas. As pessoas estão procurando o reteté, o milagrinho, a imposição de mãos, a portinha aberta. Não é assim que fazem no sistema religioso e lá está cheio? Nesta hora está aí, as igrejas estão repletas de pessoas atrás dessas coisas, atrás de sensações baratas, querem sentir arrepios. Como aqui é a mente não arrepia, não querem. Estão entendendo, abençoados? Por isso nós sofremos. Então, abençoados, estamos chegando ao fim de mais uma mensagem gloriosa do reino, onde estamos vendo haver no mundo duas fés. A fé prática das obras da lei, que tem conduzido o povo à escravidão e à destruição. Essa fé está manifestada no sistema religioso. Por que uma fé de escravidão? Porque o mal que hoje está no pé direito, o mal que está hoje no pé do direito, amanhã será no pé esquerdo. Porque o fim de todos, quer queira ou não, é a primeira morte. Dessa primeira morte do corpo de carne, nenhum ser humano escapa. Por isso nós aqui não canalizamos a nossa vida em milagres. Nós vimos que haveria uma fé que haveria de ser manifestada após a vinda de Cristo, e que hoje está em nós. Uma fé como um ensino que fala do nosso espírito ao nosso espírito, que é aquela que tu ouves Deus falar quem você é. É aquela que te ensina a viver por aquilo que você diz que você é. Essa é eterna, essa é eficaz, essa é aquela que quando chega um milagre à tua vida, porque milagres acontecerão, tu diz, que bom que chegou, mas ainda que não chegasse, eu não vivo pelo que eu vejo, pois não sou escravo das coisas da carne. Vocês estão entendendo? Bom, meus queridos irmãos, estamos chegando realmente agora ao final dessa
uma mensagem curta, uma mensagem rápida, mas uma mensagem que falou profundamente aos nossos corações. Eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí. E até a próxima mensagem.